É bom estar aqui louvando a Deus. Acho que os irmãos também gostam, né? É uma alegria, é uma felicidade quando nós podemos nos reunir para louvar a Deus. Mas a pergunta que eu quero pensar hoje com os irmãos é: use a criatividade, tá? Use a criatividade. Fecha o olho, esquece tudo que está do teu lado e na frente e atrás e pensa sério. Pensa sério. Se Cristo voltasse agora, o que você teria para apresentar a Ele? Maranata, glória a Deus. Tudo bem, Maranata, ora vem Jesus. Mas eu quero saber o que você tem para apresentar a Deus. Também, bendiz ao Senhor a minha alma, mas tem mais coisa. Só isso não vai dizer nada. O que você teria para apresentar a Deus agora? Prestação de contas. Não adianta falar Maranata, que não vai dar certo. Não adianta glorificar o nome de Deus. Ah, louvado seja Deus. Também não vai dizer nada. Ah, o Senhor é maravilhoso. Também não vai dizer nada. Isso é bom. Isso aí tá bom. Mas Ele vai cobrar alguma coisa de ti. Tem que agora pensar agora. Perdão, boas obras? Ah, Senhor, eu perdoei fulanozinho. Fez mais que sua obrigação. O que você teria para apresentar a Deus? Prestação de contas. Para ajudar tu a responder essa pergunta, vamos ler Mateus 25, capítulo 25, versículo 14 a 30. Imagine você como um desses servos, desses trabalhadores desse texto. Você é um deles. Você escolhe quem quer ser, tá? Diz assim então o texto, Mateus 24, 14 a 30. O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do Senhor. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem ao que tem 10, pois a todo que tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse texto aqui, irmãos, se a gente para ler, você talvez já tenha lido bastante esse texto em outras ocasiões, escutou mensagens a respeito desse texto, né? E eu queria que você se colocasse no lugar daquele servo. Colocasse, escolhe um e fica nele, tá? Com certeza, se você pensar igual a maioria, você escolheu o que ganhou quantos?
Fala a verdade, vai. 5, né? A maioria vai dizer que escolheu 5. E com certeza ninguém vai dizer que escolheu 1, o que ganhou 1. Para ter que ouvir mal o servo, ninguém está afim, né? Mas esse texto aqui, ele traz uma questão muito importante para a gente. A responsabilidade da prestação de contas, que isso vai acontecer um dia na vida de todos nós. Deus um dia vai chamar você, tete a tete, você e ele, e vai dizer assim: passa as contas, acerta tudo. Semana passada nós falamos sobre o Dr. Lucas. Cadê a irmã Odete? Não veio? Ela atrás, está no aniversário. Ah lá, irmã Odete. Dr. Lucas, aí. Faça as contas. O que você tem para me dar? Ou melhor, devolver. Isso vai acontecer com todos nós. Não adianta querer fugir, você um dia vai prestar conta. E quando eu digo todos nós, eu estou também dizendo, inclusive, aqueles que nem servos de Cristo são. Vou melhorar a frase. Que nem filhos de Deus são. Porque servos todos são. Sabiam dessa? Porque Deus tem tudo sob controle. Ele age na vida de todos, inclusive daqueles que fazem coisas que não deveriam fazer. Mas isso tudo você vai entender quando quando eu explicar o servo mau e negligente. Vou repetir. Todos, inclusive os que não creem em Deus, também vão ter que chegar diante de Deus um dia e prestar contas. E você vai entender o que eu estou querendo dizer daqui a pouquinho. Bom, esse sermão aqui, irmãos, para quem já estudou bastante a Bíblia, sabe, e faz parte de um sermão que Jesus Cristo estava proferindo, parte dele, antes de ser preso. Estava na semana que ele seria preso e crucificado. E nesse sermão, que a gente costuma dizer escatológico, ou seja, do que vai acontecer no final, já vem sendo por ele apresentado no capítulo 24. Depois vocês leiam com calma o capítulo 24 e segue no capítulo 25. E nessa parábola especificamente, nós precisamos, para entender o que eu estou falando, entender exatamente o que significa cada coisa ali. Mas ficaríamos aqui o dia todo e eu não vou perder muito tempo porque eu quero um foco aqui. E o foco é o que você tem para apresentar a Deus. Se Deus voltar agora, nesse exato momento, o que você tem para apresentar para Ele. Então vamos resumir a história para ficar mais fácil, para a gente entender. Um certo rico, homem de dinheiro, dono de muitas coisas, de muitas fazendas, precisou viajar. Chamou todos os seus empregados, e aqui destaca-se 3, né? Estão sendo destacados 3. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Você viu isso comigo. Agora, para que a gente possa entender melhor o que é talento, você precisa trazer para nossa realidade. Talento era uma unidade financeira da época. Tipo hoje, mais ou menos. Quando você vai no supermercado, você usa geralmente um dinheiro chamado o quê? Real. Se faz uma compra internacional, normalmente você faz essa compra, quem já fez, em dólar. E $1 não é igual a R$1. Concorda comigo? Vocês que costumam aplicar dinheiro no dólar, quanto é que está o dólar? Fala a verdade. Está em torno de 5 e pouco, por aí, né? Batendo nessa casa aí. São unidades monetárias. Vamos entender o que é um talento. Um talento corresponde a mais ou menos 6.000 denários. Também uma unidade de medida. Vamos simplificar mais um pouquinho. Um denário era mais ou menos o que hoje você ganha por dia trabalhado. Vamos pegar a base do salário mínimo, que é 1.500 e alguns trocadinhos aí, né? Não é isso?
Então, vamos fazer uma conta assim. Dá mais ou menos quanto por dia? Um dia trabalhado? 50 e pouco, isso aí. 50 e poucos reais. Para ser mais exato, R$50,60. Você, então, trabalhou um dia, ganhou R$50,60. No final do mês, 1.500 e pouco. Um denário correspondia a hoje, ao nosso dinheiro, mais ou menos R$50,60. Um denário. Um talento corresponde a 6.000 denários. Quem é bom de matemática aí? Dá mais ou menos quanto? Ó, tem gente que é bom de conta, tá vendo? Para não confundir mais a ideia dos irmãos aí com matemática, até porque a aula de hoje não é matemática, né? Senão, vai ficar estranho. Vamos trazer números mais exatos, assim. Um talento correspondia mais ou menos a 20 anos de trabalho. Se você quer fazer conta, faça 20 anos de trabalho ganhando um salário mínimo. Então, aquele que ganhou um talento, ele ganhou mais ou menos em proporção ao nosso salário, né? Mais ou menos R$303.000. Ganhou um talento. Em outras palavras, ele ganhou pouco, ganhou muito. Para quem ganha um salário de 1 milhão, pouquinho, né? Mas para a nossa realidade brasileira, ele ganhou muito bem, até para comprar uma casa. R$303.000. Aquele que ganhou 2, ganhou quanto então? 600, só fazer a conta, né? 600, né? E aquele que ganhou 5, 1.500.000 e poucos mil reais. Aquele que ganhou 5, multiplicou. Dobrou. 3 milhões e pouco. Aquele que ganhou 2, dobrou. 1.200.000 e pouco. E aquele que ganhou 303.000 reais aproximadamente, o que ele fez? Enterrou. Antes de você julgá-lo, essa prática de enterrar já existia há muito tempo. Não existia banco forte, caixa forte, não existia esse negócio naquela época. Ainda mais se ele não fosse um homem muito rico que tivesse um castelo e no castelo vários guardas para tomar conta dos seus bens. Então, o camarada que era um funcionário qualquer, ele, para prevenir que ninguém roubasse o seu dinheiro, os seus bens, o que ele fazia? Enterrado. Pelo menos ninguém rouba. Escondia. Essa história de pirata esconder tesouro por aí é mais ou menos isso. Hoje tem gente que esconde debaixo do colchão, né? Podem me convidar para dormir na casa de vocês que eu vou ficar alegre, tá? Pois bem. Então veja, todos os 3 ganharam um bom dinheiro, né? Todos os 3. Porque a gente pensa assim, é pouco. Faça na proporção, você vai ver que não é pouco, não. Todo mundo ganhou bem. Né? Uns mais e o outro menos. Muito bem. Aí veio o Senhor de volta. Cheguei, vamos lá, presta contas, senta aqui comigo. E aí? E o cara que ganhou 5, trouxe mais 5. 3 milhões e não sei quanto. E o outro trouxe 2, multiplicou, 600 e pouco. Aí o Senhor usa uma frase interessante, preste atenção para ambos o que ele diz, lá no versículo 21 e 23. Repara comigo, atentem para o versículo. Atente para o versículo. Ele diz, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no
pouco? No pouco? Se alguém chegar para você e falar, eu tenho um pouquinho de dinheiro para te dar, você quer? Quanto? 1 milhão. É pouco. Vamos descer para o outro. Tem um pouco de dinheiro para te dar, quanto? Uns 600 e poucos mil. É pouco. Mas interessante ele usar essa expressão. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Aí agora veio aquele que ganhou 1. E teve que ouvir do seu Senhor, versículo 26, e preste atenção, versículo 26. Ele diz o seguinte: o Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Ele usa uma expressão pesada, servo mau e negligente. Ora, com medo de roubar, ser roubado, ele enterrou. Ele foi negligente aí? O que você acha? Pensa comigo. Não vamos julgá-lo assim rápido, não. Pensa comigo. Com medo de perder, ele enterra. Vai que ele até que agiu com um pouco de prudência. Mas o Senhor chama ele de mau, chama ele de negligente, porque ele tinha uma outra opção e não a usou. Qual era a outra opção? Botar no banco, entregar os financeiros, os que trabalham com finança, que pelo menos tiravam os juros daquilo ali. Se você pensar comigo hoje, também na nossa realidade, 303 mil por mês, deve dar quanto de juros? Quem é bom em matemática? Eu não fiz essa conta, não. 3 mil e pouco? 3 mil e pouco. Não sei o tempo que ele levou. Não sei o quanto tempo o Senhor levou para retornar. Se você pensar em questão de 1 ano, vamos pensar em 1 ano? 12 meses? 3 mil vezes 12? 36, né? Vou te contratar, hein? Fala os juros sobre juros. Eu vou te contratar, hein? Olha aí, filha, você está do lado dele, conversa aí. O cara é bom em número. Pois bem, ele pelo menos teria tirado, além dos 303, pelo menos, vamos botar no mínimo aqui, uns 330, né? Juntou aí, fora os juros aí, teria 330 para devolver aquilo que ele foi confiado e mais um pouco. 330. Mas não o fez. O que a gente aprende com isso tudo aqui? Agora a gente vai caminhando. Presta atenção dentro das lições que aqui está sendo Jesus Cristo para nós passado. Olha só. Cada um recebe dons ou talentos, podemos colocar assim, ou cada um tem o privilégio de trabalhar para Deus. Todos têm o privilégio de trabalhar para Deus. O Senhor pegou e confiou a eles, dentro da sua realidade, porque o Senhor conhecia cada um, aquilo que ele sabia que cada um poderia fazer. Então ele confiou. Ele delegou aos seus servos aquilo que eles poderiam fazer, nem mais, nem menos. Se eu olhar para o mundo como um todo, não só nós, filhos de Deus, mas o mundo como um todo, todos têm a possibilidade de servir a Deus. Na Bíblia tem um exemplo de um homem que Deus chama ele de meu servo. Ele não era filho de Deus, não era judeu, não era... Vocês já leram essa expressão? Já leram? Ele chega para um cidadão que estava invadindo Israel, destruindo Israel, e ele diz, meu servo. Quem? Nabucodonosor. Não era judeu, não era
filho de Deus, mas estava a serviço de Deus. Todo homem pode e está, vamos dizer assim, a serviço de Deus. Todo homem. Porque tudo está, como eu falei antes, sob controle dele. Tudo. E ele dá a cada ser humano a possibilidade de o servir. Deus seria injusto se ele não agisse assim, dando chances para todos. Aí ele seria injusto. Se ele chegasse para aqueles servos e dissesse, ó, você fica com 5, você fica com 2, mas você não vai ficar com nada porque você não tem capacidade. Ele não faz assim. Ele deu a todos. Muito bem, primeira lição. Segunda lição é que, se ele confiou a todos talentos, se ele deu a todos aquilo que ele sabe que todos podem fazer ou realizar, ele então espera de nós que pelo menos alguma coisa você tenha para apresentar. Ele sabe que você pode apresentar. Porque às vezes nós achamos que, porque eu não sei, como eu sou músico, né, tocar piano, e você não sabe, eu faço mais do que você. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, eu sei cantar e fulano não sabe cantar. Então quem canta é melhor do que aquele que não canta? Também não. Sabe fazer conta bem pra caramba, né? Você é melhor que todo mundo aqui? Não. Não é. Ah, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, sou melhor. Não é não. Não é não. Cada um tem, por Deus, algo que pode fazer e pode fazer bem. Não significa que você é menos do que o outro. Já viu que tem pessoas que têm mais talento do que outra coisa? O camarada sabe fazer tudo. Já viu? Ele é melhor do que aquele que só sabe varrer o chão. Não é não. Mas não é mesmo. Porque todos nós temos capacidade. Deus nos criou com capacidade para fazer. O problema é que nós é que discriminamos a nós mesmos naquilo que nós podemos fazer. Ah, fulano ganhou 5, eu só ganhei 1. Coisa chata. Poxa, por que eu não posso ganhar mais um pouco? Será que eu não sei fazer nada? Só isso? Se eu pensar no só isso, 303 mil reais é dinheiro, né? Então, o que Jesus Cristo está falando aqui para a gente é que não importa a quantidade, importa como você vai fazer para apresentar a Ele. Percebeu? Outra coisa que eu aprendo aqui também, irmãos, é que não adianta fugir da realidade. Você vai encarar Deus. E quando chegar lá, Ele vai querer de você algo a mais do que Ele te deu. Você viu isso comigo no texto. O que tinha dado 5, dobrou. O que tinha dado 2, dobrou. E Ele diz que é pouco. Sobre o pouco você foi fiel. Mas você fez algo a mais. E porque você fez algo a mais, Ele te convidará para entrar com Ele e cear com Ele. O que é esse a mais? Que é o que Ele vai te cobrar. O que você imagina que seja? O desempenho faz parte do processo. Porque aquele que enterrou também teve um desempenho. Ele cavou. Ele enterrou. Não é só o desempenho. Percebeu? O que é esse a mais que Ele quer de você e Ele vai te cobrar? Continue pensando.
Não adianta ter medo. Temor, obediência, não adianta. Porque aquele homem usa as palavras que você viu comigo. Eu sei que o Senhor... O que ele diz? Eu sei que o Senhor colhe onde não planta, junta onde não espalha. E que ele usa uma outra palavrinha logo no início do versículo. Versículo 26, leia comigo de novo. O que ele diz lá? Sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Volta para 25, volta para 25. Olha só o que aquele homem diz para Deus. Versículo 25, volta aí. Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Essa palavra severo, irmãos, no grego, não é ser exigente só não. Algumas versões têm essa expressão aí como mal. Vê se não tem aí. Alguém tem essa versão? Alguém tem essa versão? Ninguém tem essa versão? Poxa vida. Tudo bem. Ninguém? Tudo bem, melhor ainda. Duro também tem uma versão, já apareceu uma palavra diferente. Duro. Alguém com uma versão diferente? Severo também. Que já está no que nós lemos. Vou lá dizer em português. Severo, duro, violento, bruto, ofensivo, intolerável. Deus é isso? Deus é um homem, não como nós, evidentemente, mas ele é um ser violento. Tem gente que até diz que Deus é violento porque lá no passado mandou matar. Fora de contexto, não entende o texto, fala besteira. Deus é bruto. Deus é bruto? Você consegue ver Deus bruto? Deus ofensivo? Eu sei que tem pessoas que dizem que Deus do passado, do Velho Testamento, era um Deus mau, que mandava matar, que mandava isso, mandava aquilo. Né? Tem gente que fala essas besteiras aí. E foi exatamente isso que aquele camarada falou de Deus. Veja como o homem é igual em qualquer lugar, em qualquer tempo. Ora, se ele diz, o que eu aprendo com isso? Tem pessoas que vão chegar diante de Deus com aquilo que Deus lhe deu e vai dizer: o Senhor não presta, o Senhor é mau, o Senhor é duro, é exigente, por isso eu não fiz. Ele está tirando dele a culpa, a responsabilidade e atribuindo a quem? A Deus. Tem muitas pessoas que na hora da prestação de contas vão chegar diante de Deus e vai dizer assim: Senhor, mas eu preguei, eu evangelizei, eu estava lá todo domingo cantando, louvando, eu estava lá todas as atividades da igreja em oração, meus joelhos até criaram calo de tanto que eu orei ajoelhado, nós fizemos e acontecemos. Como? O Senhor vai me mandar para o inferno? Vai faltar dizer isso para Deus. Mas quem é a culpa? De quem é a culpa? Jesus Cristo disse uma vez: já não vos chamo servo, mas de amigos, filhos de Deus. A esses dois, o texto é bem claro em dizer que Deus, vai pegar de toda a humanidade aqueles que se fizeram filhos, amigos de Deus, e vão lhe
e vai lhes levar para a glória eterna no céu. E a outros que também Deus deu, o que ele nem tem vai ser tirado. O que ele não tem que vai ser tirado? Mas não é o talento. Pensa comigo. A vida. Bom, Raimundo falou baixinho ali, mas eu li. A vida. A nossa vida nem é nossa. É de Deus. Vocês lembram aquele texto que quando a gente morre, o pó volta à terra e o espírito, porque é dele. Todo ser humano é dele. O problema é que muitos, infelizmente, vão querer com seus próprios pezinhos ir para longe de Deus e terão e farão esforço, inclusive, para isso acontecer, enterrando aquilo que nem é dele, a sua vida. E vão atribuir a Deus a culpa. O senhor era mau, o senhor era duro, o senhor era intransigente, não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo outro. Ora, Deus seria mau, injusto, repito, se ele não desse a oportunidade para o homem de fazer. Mas ele deu. E que muitos hoje até interpretam como livre arbítrio. A escolha é sua. A escolha é de cada um de nós. Veja Romanos 8, 17 e 18. Olha o que Paulo disse aqui. E se somos filhos, somos também o quê? Somos também herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Quando ele vira para aqueles dois e diz: vem, sobre pouco você foi fiel, sobre muito vou te colocar. Esse muito é o quê? É o céu. Entra para cear comigo. Sente à mesa que você nem tinha condições de sentar, porque nenhum servo senta na mesa do Senhor. Estou vendo um seriado lá em casa, né? Aí o Adriano assistindo, em que a elite inglesa ficava lá em cima, sendo servido, e a plebe, né? A ralé, né? Ficam lá embaixo, né? Comendo lá embaixo. Não pode comer lá em cima, não. Sentar naquela mesa, só a elite. O que vai acontecer no céu não é isso. A elite são todos os co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus, que não tinham direito, mas Deus os presenteou com a vida e eles fizeram por merecer essa questão: sou servo que faço o que o Senhor quer que eu faça. Então toma minha vida nas tuas mãos. Que nem é minha, né? Mas toma. Então eu pergunto de novo: o que você teria para apresentar a Deus hoje se Ele voltasse? Duas respostas. Qual é a primeira? A sua vida. E a segunda? Mais ou menos. Qual é a segunda? É consequência da primeira. Vida é a sua. E qual é a segunda? Talento, multiplicou por 2. Vida? Não. Não. Eu vou dar a resposta. Pode ficar tranquilo, não fique desesperado não. Acalma o teu coração. Acalma o teu... Como é que é a música? Né? Mais vidas. Deus te deu vida. É algo preciosíssimo. E Ele quer de você, a tua vida, mais vidas.
mais vidas. Por isso você agora vai entender, inclusive, aquela passagem em que Jesus Cristo diz que a vara que está nele tem que dar o quê? Frutos. O crente tem que produzir vidas. Por isso que eu falei, não é só dar glória, não. Não é só cantar aleluia. Não é só dizer maranata. Isso não quer dizer nada. Já é alguma coisa assim. Mas o que ele quer são vidas. Vidas e mais vidas. Então, que lição nós podemos tirar aqui? Nós precisamos entender o seguinte, que eu e você não podemos enterrar a nossa vida na religiosidade. A gente enterra a sua vida na religiosidade. São crentes religiosos. Só quer saber de religião. Não podemos enterrar nossas vidas em boas práticas. Tem crente que acha que só fazendo bem está bom. Não faz mais do que sua obrigação. Deve ter que fazer. Mas não é só isso. Não é. Tem que produzir. Nós precisamos produzir. E produzir vidas. Eu faço de Paulo as minhas palavras agora, que ele diz lá em Romanos capítulo 12, versículo de 6 a 11. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Graça é favor não merecido. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva, e se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeie o mal, apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam participantes na tribulação, perseverem na oração. O que Paulo está dizendo aí? O que ele está dizendo aí? Pode falar. Sirvam a Deus com o que você tem nas mãos, para que possa produzir vida. Paulo está falando do corpo do Espírito, a igreja. Ele está falando nesse texto aí sobre a igreja. Então ele está dizendo para você e para mim, seja a sua vida uma vida que possa multiplicar e produzir mais vida para o crescimento do reino. Cada um no seu talento, cada um no que Deus lhe confiou, da melhor maneira possível, com responsabilidade, para que o que você tem nas suas mãos, que é a sua vida, possa gerar muito mais vidas para o reino dos céus. E aí você vai sentar numa mesa, imagino eu, não sei nem como será essa mesa, mas com certeza é a melhor das mesas, porque estará sentado junto com o Senhor Deus dos céus, louvando eternamente e desfrutando de tudo que Ele tem para dar, porque o pouco que você recebeu aqui neste mundo não tem como se comparar ao que vai receber lá no céu. Por isso a expressão usa pouco. Sobre o pouco foste fiel, porque todo este mundo não vale uma vida. Não vale. Você sabe disso. A Bíblia diz isso. Então que Deus possa nos abençoar. Esse amor que Deus dispensou para com você e para comigo, de mandar Jesus Cristo, já é exatamente o que nós estaremos neste momento aqui, nos lembrando do sacrifício dele na cruz do Calvário. Esse amor em que ele, Jesus Cristo, deu o quê? Por nós? A sua vida. Então, a vida que ele deu, multiplicou. E você é resultado disso. Nós somos resultado disso. Nós somos o resultado de vida.
não de obras, não de boas obras ou boas práticas, mas de vida. Cristo precisou morrer, porque sem a morte não há vida. Sem derramamento de sangue não há liberdade, não tem vida. Por isso ele deu a vida dele, o que ele tinha de melhor, de mais precioso. Deus não podia nem morrer, mas ele se matou para que você e eu pudéssemos ter vida. Existe coisa melhor do que isso? Por isso Jesus Cristo diz: o Senhor me deu, estou devolvendo, estou te apresentando, estou devolvendo, né, aquele que tu me deste. Somos nós. Ai, coisa linda. Deus possa nos abençoar. Vou chamar os irmãos que vão estar conosco nos distribuindo